Boa noite, irmãos. Estou incumbido de entregar a mensagem nesta noite. E a minha impressão é que, possivelmente, alguns gostariam que essa etapa fosse postergada, né? Talvez alguns estejam tão ansiosos que gostariam de dizer: olha, seria melhor nem mesmo ouvir a mensagem, a pregação, vamos logo para os resultados. Eu creio que seja. Já fui abordado ali atrás, quando cheguei aqui na igreja, no estacionamento. Alguém perguntou a mim se eu seria aquela pessoa que iria dizer que fulano de tal já é o novo pastor. E disse o nome. Eu disse: não, nem sei quem vai ser eleito, você está dizendo que é. E também não sou eu que tenho essa incumbência, mas alguém procurou-me para perguntar se seria eu que haveria de dizer o nome do novo pastor. Eu achei muito interessante a atitude daquela pessoa. Ou seja, de forma que nós vamos entregar a mensagem de Deus como sempre fazemos, como é dever de qualquer pastor entregar a mensagem. É um culto importante, é uma data histórica, é, mas a igreja é aquela que ouve a mensagem de Deus. Esse texto foi escolhido há um ano atrás. Logo, qualquer coisa que disser está de acordo com a palavra de Deus. Serei tão somente fiel ao que diz as Escrituras Sagradas. Eu sempre, quando prego, tenho o maior cuidado do mundo, porque às vezes o pregador cai num perigo muito grande. E são dois perigos que um pregador tem que fugir, que são as polarizações. Se ele fugir do texto para agradar as pessoas, ele pode incorrer num crasso erro de desagradar a Deus, porque ele ia agradar as pessoas. Se ele prega fielmente a palavra de Deus in totum, como diz o latim, totalmente assim como Deus recomenda, alguém poderá dizer que ele está enviando mensagens direcionadas. Então são situações polarizantes que o pastor deve evitar. Então, na impossibilidade de agradar a todo mundo, agrade a Deus. É o que diz Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Se eu agrado aos homens, não sou servo de Cristo, diz Paulo aos Gálatas. Por isso eu vou tão somente pregar aquilo que está no texto. Então nós vamos, como eu trabalho sempre com assuntos temáticos, talvez seja costume de quem é pedagogo, de quem é professor e pastor, então eu sou acostumado a fazer plano de aulas. Nunca subi ao púlpito sem preparar um sermão em 34 anos de ministério. Então já tenho alguns 1000 sermões digitados. Então vou pregar a mensagem como sempre faço. Então vamos dar um tema, um assunto temático para a nossa breve reflexão. Prometo que não vou ser longo, eu vou ser breve na mensagem, tá bom? Não poderia ser, não serei longo, não se faz mistério, não se faz necessário, nem também seria pertinente fazer um sermão prolixo nesta noite. Então vamos pensar em um tema à luz desse texto que foi lido. Lembram que o texto trata do encontro de Paulo com os presbíteros de onde? De Éfeso. Eles se encontram na cidade chamada Mileto. Se vocês lembram de alguém eminente que nasceu em Mileto na história? Quem já estudou filosofia? Sou professor de Mackenzie, professor de Direito. Uma das matérias que ensino 4 matérias. Uma delas é filosofia antiga. Houve um filósofo importante da época, do mundo antigo, chamado Tales de Mileto, um dos mais eminentes filósofos pré-socráticos. Então, Tales de Mileto. Talvez alguém diga: então quem deu importância e relevância à cidade foi justamente Tales de Mileto. Pode também ser o contrário. Às vezes há igrejas que promovem o seu próprio pastor. Sabe que eu vejo muito isso? Às vezes o pastor não é um grande pastor, mas a própria igreja o promove diante da importância da igreja. Isso pode acontecer. E há pastores também que promovem sua própria igreja diante do ministério tão frutuoso que tem. Então pode ser que Tales de Mileto tornou-se importante porque justamente nasceu em Mileto. Não foi Mileto que tornou-se importante porque Tales nasceu ali. Então vamos refletir sobre este assunto. Então vamos dar um assunto temático breve, uma frase: peculiaridades do ministério pastoral à luz da exemplaridade de Paulo.
peculiaridades do ministério pastoral à luz da exemplaridade de Paulo. Vamos ver porque o próprio Paulo mostra-se como modelo, como parâmetro, como padrão para o pastorado nesse texto. Verdade é que alguém pode dizer, então Paulo era um indivíduo narcisista, porque Paulo fala muito aqui sobre ele. Ele pessoaliza o texto. Ele não diz outro, ele fala dele mesmo, fala das provações, que vocês sabem o que passei, as provações pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Eu não tenho preciosa vida para mim mesmo, e assim por diante. Então Paulo apresenta-se como parâmetro, como modelo, como paradigma para a igreja de Éfeso. Então vamos ver, portanto, brevemente isto. Mileto era uma cidade importante, interessante, já que Paulo está tratando de ministério. Mileto é uma cidade importante, sabe por quê? Ela produzia muitas coisas, mas uma das coisas importantes que Mileto produzia era uma cidade que ficava no sul da Jônia, onde hoje seria o sul da Turquia. Ela tornou-se importante porque ela era a maior produtora do Mediterrâneo de lã de ovelhas. Não é interessante isso? Ou seja, Paulo está tratando de ministério, de pastorado em Mileto, que era o maior produtor de lã de ovelhas. Os maiores rebanhos ovinos do Mediterrâneo naqueles dias estavam em Mileto. Então os maiores rebanhos de ovelhas se encontravam em Mileto. E é ali que Paulo vai tratar justamente de pastoreio. Então havia uma consonância entre a cidade e a sua produção de lã. A melhor lã do Oriente Médio, de toda a bacia do Mediterrâneo, era produzida na cidade de Mileto, segundo historiadores do primeiro século. Então é importante entender isso. No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos 3 grandes discursos de Paulo. O livro de Atos, naturalmente, vocês sabem que é um livro histórico, mas a partir do capítulo 10, nós temos a conversão de Paulo no capítulo 9, e é chamado livro de Atos dos Apóstolos, mas de fato o melhor nome seria Atos de Paulo, porque de Atos capítulo 10 até o capítulo 28 só se trata de Paulo. Até o capítulo 10 fala algumas incursões de Pedro, breves visitas a Samaria e alguns lugares próximos, textos, até mesmo cidades até bem próximas de Jerusalém, não tão distantes. Mas depois da conversão de Paulo, o mundo muda, porque conforme disse Deus ao próprio Ananias, vai. Ananias estava amedrontado, temeroso de impor as mãos sobre aquele homem. Disse, Senhor, eu não vou lá, eu não vou de forma alguma à rua chamada direita, porque eu vi muita coisa deste homem. Este homem é perigoso. Ele leva os cristãos manietados a Jerusalém e os mata ali. Nós ouvimos o que aconteceu com Estevão, e ele consentiu, ele anuiu com a morte de Estevão. Não vou lá, mas o Senhor disse, Ananias, vai, porque este é um instrumento meu desde o ventre materno para anunciar o meu evangelho a autoridades e reis. Então Paulo tinha sido escolhido, predestinado por Deus para ser não somente mais um apóstolo, mas o apóstolo dos gentios, e sem dúvida alguma, ineludiblemente, o mais culto dos apóstolos. Não é sem razão que Pedro escreveu 2 missivas, João 3 missivas, mas Paulo escreveu 13 cartas. Naturalmente, a quem mais é preparado, mais Deus pode utilizar e usar para a glória dele. Pelo menos é isso que vemos à luz da Bíblia, né? Então o texto fala de 3 grandes discursos de Paulo. O primeiro grande discurso de Paulo nós vemos em Atos capítulo 13, quando Paulo faz o discurso para os judeus. Depois nós vemos um outro grande discurso de Paulo, um discurso muito importante, que é o discurso de Paulo em Atenas, para os atenienses, especialmente para os filósofos estoicos e epicureus. E aqui nós temos o terceiro discurso de Paulo, o discurso de Paulo para os presbíteros, para os presbíteros, os episcopos, os bispos da igreja de Éfeso que se encontram com ele em Mileto. Mileto distava cerca de 50 quilômetros de Éfeso. Paulo manda chamá-los. Possivelmente Paulo não teria tempo, já que ele estava ali com o navio, estava viajando em direção a Jerusalém, não teria tempo de ir lá. Ele convida os presbíteros a vir em Mileto, se reúne com eles. Paulo diz que eles não mais veriam o seu rosto. Ele estava subindo a Jerusalém e ele diz, nem mesmo sei o que me espera nessa viagem, senão que o Espírito Santo me fala toda vez em minhas viagens, que me esperam ciladas e provações e perseguições. Então vamos ver alguns aspectos
do ministério de Paulo que ele mesmo acentua aqui. Primeiro aspecto que eu quero aludir para vocês está no versículo 19. Paulo principia o seu discurso para os presbíteros da igreja de Éfeso, falando do seu ministério, como realizou o seu ministério entre os presbíteros de Éfeso, na igreja de Éfeso. Foi o mais longo ministério de Paulo. Paulo ficou 3 anos ensinando na escola de Tirano, esteve ali presente, então em loco, presentemente, eles puderam também ver o ministério de Paulo bem de perto, e Paulo disse que o seu ministério foi pontuado por alguns aspectos consideravelmente importantes, por humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Então, primeira virtude nós vamos ver no ministério pastoral, não importa quem vai ser o pastor aqui, mas a primeira importância que nós percebemos no ministério pastoral é que Paulo compreende que o pastor tem que ser uma pessoa forjada e preparada para as procelas e adversidades da vida. Sabe por quê? Porque vivemos numa sociedade altamente hedonista, em que não se espera provações e perseguições e sofrimento. Nós vivemos uma sociedade que ojeriza a dor. A sociedade nos prepara para isso. Vivemos num mundo em que se facilita o conforto em todos os sentidos. Lembra você antigamente que você pelo menos fazia exercício, aqueles que estão precisando, estão um pouco fortinhos, usando o eufemismo. Antigamente pelo menos levantava-se do sofá e apertava o botão da televisão. Hoje não mais, você fica deitado no sofá, aperta o botão, liga o botão, muda canal e assim por diante. Então o mundo é feito para viver a lei do menor esforço, para organizar quaisquer tipos de dores, problemas e adversidades e vicissitudes. Naturalmente, Paulo aponta de outra forma. Como eu creio que o ministério e o pastorado é o mesmo em todas as situações, em todas as épocas, e que o ser humano é o mesmo em todas as épocas, o mundo não mudou, é bem plausível que o homem até piorou dos dias de Paulo para cá, mesmo diante da proximidade de Paulo para Jesus. A historicidade mostra isso. Quanto mais se aproxima do Cristo evento, mais a possibilidade de comunhão e congraçamento. A igreja de Paulo é a igreja do primeiro século, é a igreja dos apóstolos. Quanto mais a igreja depois de 2.000 anos de historicidade, de institucionalidade. Então, o cristianismo pusilanimizado hoje, fragilizado, depauperado, tenuizado, tende a piorar a situação da compreensão do pastorado e até mesmo a compreensão da valoração do ministério. Lembra que eu estava comprando um imóvel e alguns anos atrás eu fui lá ao banco. Cheguei ao banco e a pessoa perguntou a mim: o que é que o senhor é? O gerente do banco perguntou: o que é que o senhor é? Eu disse: eu sou pastor. Ela disse: pastor? Mas o senhor é desses pastores que andam roubando as igrejas por aí? Eu fiquei todo sem graça. Eu disse: não, eu sou professor também. Ah, sim, então me dou de figura, né? Então vamos começar, esqueça o pastor, eu quero conversar com o senhor como professor. Então a primeira compreensão que ela teve é que pastor é aquele que andam roubando as ovelhas, usando a lã das ovelhas, sugando as ovelhas. Então essa seria a compreensão do senso comum aqui, que seria um pastor nos dias contemporâneos. Paulo entende, portanto, que o ministério é pontuado por provações, porque ele mesmo diz: por provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Interessante que as piores perseguições movidas contra Paulo não veio dos pagãos. Você já imaginou isso? Que talvez os maiores sofrimentos causados contra você não vieram dos pagãos? Eu conheço pessoas que dizem que seus melhores amigos não estão na igreja. Não é triste isso, alguém dizer isso? Que as pessoas que ele mais confia, seus melhores amigos, não fazem parte do rol de membros da igreja. Já imaginou uma coisa dessa? Lembre-me no ano que cheguei aqui como pastor, auxiliar do Bermino, no ano de 1986. Vindo da Transamazônica, passei vários anos lá, na época, fui ser missionário, e Deus sabe por quê. Uma das maiores igrejas presbiterianas do Recife me convidou para ser pastor. Na época a igreja era pastoreada pelo reverendo Silas Cunha, foi vice-presidente do Supremo Conselho,
Eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Seminário por 4 anos, representante da turma por 4 anos. E eu já fazia muitas conferências em igrejas, mesmo sendo seminarista. A igreja me convidou para o pastorado. Me ofereceram um salário que correspondia a 5 meses de salário do que eu ia receber no campo missionário na Junta de Missões Nacionais. E eu pensei, refleti, depois procurei o conselho e disse: não, eu não aceito o convite de vocês. Eu lembro muito bem que o vice-presidente disse: mas por quê? O senhor recebeu uma proposta melhor? Não. E você missionário em Altamira, na Transamazônica. Missionário? E quanto é que o senhor vai receber? Quando eu disse o valor, ele disse: mas não pode ser uma coisa dessa. Isso corresponde a 20% do que nós lhe oferecemos. Um dia eu fui para o campo missionário. E o fato é que quando nós lembramos desses aspectos, pensamos se o que vale a pena de fato, até que ponto vale a pena o ministério. Ou o que significa o ministério para mim, reverendo Guilhermino, para os pastores dessa igreja, para cada um de nós. O que é de fato o ministério? É chamada, vocação, oportunização. O que seria o ministério? Por que fomos ao ministério? Foi questão de conveniência? A situação nos conduziu a isso? Ou fomos chamados de fato, vocacionados a isso? É claro, não estou fazendo juízo de valor sobre ninguém. Por isso estou pensando sobre o caso de Paulo. Paulo tem plena compreensão de que Deus o forjou para o ministério. Daí porque ele estava pronto a passar pelas procelas e vicissitudes históricas e sobrepujá-las. Isso é muito importante, queridos, entender isso. É muito importante. C.S. Lewis, na obra dele, A Questão do Sofrimento, ele menciona: se o líder evangélico, se o líder religioso não está pronto a sobrepujar as crises que lhe advenham, ele não demonstra razão do seu chamamento. Se o líder religioso não está pronto a sobrepujar as crises que lhe advenham, ele não está pronto a demonstrar provas do seu chamamento. Isso é C.S. Lewis. Não desiste nas Crônicas de Nárnia, nem no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O C.S. Lewis tem algumas obras teológicas. Ele diz isso no seu livro A Questão do Sofrimento. Então, ou seja, primeiro aspecto que vemos no ministério de Paulo é que Paulo é um indivíduo forjado a ser um superador de crises. Paulo não pulou etapas. Paulo passou por isso e passou com galhardia e distinção. Por isso que o que mais me admira é justamente isso, que as maiores provações de Paulo não vieram do mundo pagão. Eram pessoas que estavam acostumadas com o sagrado que lhe causaram tanta dor. Foram os judeus que diziam que eram os detentores da verdade, os únicos paladinos da verdade, os mosqueteiros do rei Luís XIV, os D'Artagnan, Poros e Atos da fé cristã. Eram pessoas acostumadas com o sagrado. Aqueles que diziam que eram os amigos de Deus, gente próxima dele, foram os que causaram mais dor ao coração de Paulo. Por onde Paulo passava, os judeus insuflavam as massas contra ele. E na verdade o Império Romano não tinha intenção de perseguir o cristianismo, porque Júlio César, no ano 44 a.C., havia criado uma lei no Senado romano chamada religio licita. O que era religio licita criado por Júlio César? É que Júlio César declarou, levou essa lei, o Senado aprovou, o Senado anuiu, o Senado assentiu, de que as províncias, os povos vencidos pelo Império Romano, Roma não lhes iria impor seus deuses, deixaria liberdade a eles para terem suas culturas, seus valores e suas religiões e seus deuses. Não importava a Roma se aquele povo era politeísta, enoteísta, se adoravam só Deus, se tinha um panteão de deuses como tinha os deuses do Olimpo, se havia um Deus hegemônico como Zeus e os outros como coadjuvantes. Não interessava a Roma. Roma não se interessava. Lembram bem que quando trouxeram o caso de Jesus a Pilatos, disse: olha, ele disse que vai derrubar o templo e em 3 dias vai reconstruir. Ele está negando o decálogo, a lei de Moisés. Pilatos: eu não quero nem saber disso, disse Pilatos. Isso é lei de vocês resolvam. Roma não está interessada com isso.
Não era interesse de Roma. As perseguições movidas por Roma contra a igreja foram justamente produzidas pelos judeus, que insuflaram as massas e moveram o império a perseguir a própria igreja. Então nós vemos isso nos textos de Paulo, né? Se você ler comigo, se por acaso você lê a Bíblia, abra a Bíblia. Eu sei que vocês estão com pressa para ouvir o resultado da eleição, mas eu quero que vocês ouçam primeiro a Bíblia, tá bom? É verdade, estou sendo puro e sincero diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 11. Abra a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 11. Tá bom? Leia um livro quando tiver tempo. John Stott, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Vai abençoar a sua vida. 2 Coríntios 11, 22 a 33. Vamos ler juntos? 2 Coríntios 11, abra a sua Bíblia aí, sem medo de ser feliz. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 22 a 33. Veja o que Paulo passou. Então Paulo foi um pastor forjado para ser um superador de crise. 2 Coríntios 11, 22 a 33. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Isso é o que mais dói. Em perigos entre falsos irmãos, pseudos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. O que mais me pesa sobre mim, o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Isso é pastor, isso é um pastorzaço, sofrendo e preocupado com o bem-estar das igrejas. Quem enfraquece? Olha o que Paulo diz: quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 1, 7, somente algumas páginas para trás. 2 Coríntios capítulo 1, versos 7 a 11. Vamos ler. São 2 textos que se coadunam, que mostram de forma tão clara e iniludível que Paulo era um pastor forjado para as provações. 2 Coríntios 1, 7 a 11. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto, olha o que Paulo diz, era Paulo, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Isso é Paulo. Então se deixa muito claro que a primeira lição de Paulo, que ele demonstra para aquela igreja, é que aquela igreja e aqueles presbíteros conheciam a vida dele muito bem, e sabiam que seu ministério foi pontuado por humildade, lágrimas e provações. Então essa é a primeira qualidade de um pastor. Está pronto e preparado por Deus e forjado por Deus para ser o superador
de crises, de procelas e vicissitudes. Quando eu estudava em Jackson, fazia doutorado lá, minha esposa Maria Helena torceu o pé e eu precisei levá-la para o hospital. E a levei para o Hospital Memorial Metodista de Jackson. E quando cheguei à porta do hospital, o que chamou minha atenção, eu sou muito curioso, com tudo ao meu redor, olhando e percebendo tudo. Então, ao chegar lá, chamou minha atenção a frase, em letras garrafais bem grandes, na entrada do hospital. Era uma frase de Martin Luther King Jr. A frase que em inglês dizia assim em português: foi através do rigor do inverno que o tempo chegou à primavera. Tenho pensado nessa frase desde 90, quando vi essa frase há 24 anos atrás. Foi através do rigor do inverno que o tempo chegou à primavera. A primavera vai chegar. Suporte o inverno. Deus tem bênçãos para a sua vida. Segunda grande lição que vamos perceber em Paulo. Primeira grande lição já vimos, é que Paulo foi forjado por Deus como pastor, e ele pontua isso para os presbíteros, para os episcopos da igreja de Éfeso. Segunda virtude nós vamos ver em Paulo. Primeiro, é que foi um pastor forjado por Deus para vencer as vicissitudes e procelas da história. Segundo, que Paulo era um homem que vivia centrado em um foco específico. Era um homem que tinha uma visão teleológica da vida, não teológica. Paulo era um homem que tinha uma visão teleológica da vida. Então, para isso, faço lembrar de um homem chamado Sócrates. Por que Sócrates? Sócrates deu dois grandes ensinos na filosofia: a maiêutica e a teleologia. A teleologia vem da palavra grega telos, que significa fim, razão de ser, propósito, alvo e desígnio. Sócrates cria que toda a criação de Deus, tudo que existe nos céus e na terra, tem uma função. O mundo é funcional. O mundo nasceu com um telos. O mundo nasceu com um desígnio. Desde a formiga, desde o mundo micro ao macro, tudo tem um desígnio a cumprir. E ele dizia: se o mundo mostra um desígnio, o mundo requer um designador. Gente, é um homem chamado Sócrates. Disse isso simplesmente vivendo numa época que não conhecia a graça especial de Deus em Jesus. Simplesmente a graça, alguém que veio debaixo da graça comum. O mundo nasceu com um telos, você nasceu com um desígnio. Paulo é alguém que tem uma visão muito teleológica. Ele tem um telos em sua vida. E qual é o seu telos? Qual é o seu desígnio? Qual é o seu foco? Ele diz aqui no versículo 24: segunda virtude de Paulo: primeiro, ser forjado para ser um vencedor diante das procelas e vicissitudes históricas. Segundo, alguém que possuía tenacidade e finalidade. Tinha uma visão teleológica. Leia comigo o versículo 24. Porém nada considero, Atos 20, 24. Porém nada considero, obrigado, Deus abençoe, Presbítero Olímpio. Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso é Paulo. Paulo não tinha a sua vida como preciosa. A preciosidade não estava nele. Paulo nem se achava o cara. Isso 2014, eu sou bom, eu sou tal. Paulo não pensava assim. O próprio Paulo diz isso. Na segunda missiva aos Coríntios, Paulo diz isso: eu tenho esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Lembra daquele filme? O Santo Grau. Eu sou um pouco cinéfalo, gosto muito de filmes. O Santo Grau, Harrison Ford, protagonizado por Harrison Ford, né? O famoso Indiana Jones. Lembra que ele chega naquela caverna e há vários cálices naquela caverna. E ele tem que escolher um cálice que representa o cálice usado por Jesus. Lembram bem? Lembra do cara que o antecedeu, que chegou ali? Pegou um cálice tão importante, com tantas pedras preciosas. O mestre era o Senhor dos céus e da terra. Ele era o dono do ouro e da prata. Ele devia ser o cálice que ele usou.
e se pegasse o cálice errado, morreria. Qual foi o silogismo? Qual foi o racional de Indiana Jones? Ele pensou consigo mesmo: o mestre era carpinteiro. O mestre era carpinteiro, era humilde. Ele deve ter usado o cálice de madeira. Parece que a igreja nunca aprendeu isso. Há tanta gente arrogante neste mundo, que tem um rei na barriga. Não falo de ninguém não, mas eu vivo isso a cada dia, na igreja, no trabalho, no dia a dia. Tem gente que esquece da sua natureza humana, esquece da sua temporalidade espacial e física. Acha que é Deus. Paulão não. Paulo compreende tudo isso. O que é importante não sou eu, é aquele que habita em mim. Eu sou um vaso de barro. Eu tenho esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder não seja minha, e sim daquele que habita em mim. Isso é Paulo. Então Paulo é uma pessoa que tem uma visão teleológica. Ele tem um desígnio. Qual é o seu desígnio? Cumprir cabalmente o ministério que Deus lhe deu. Cumprir a sua missão. Chamou-me muito a atenção quando vi o epitáfio de David Livingstone. Sabe o que está escrito? Aqui tem médico aqui na igreja, tem alguns médicos, doutor Assueri, tem outros aí, doutora Ana, que aqui está próxima, e tantos outros. Não vou nominalizar a todos para não praticar nenhuma injustiça. Esqueci alguém. David Livingstone foi um missionário presbiteriano, médico, que foi à África em 1838. Esse homem viveu tão intensamente o seu ministério que marcou de forma indelével a história das missões. Para muitos, ele foi o mais importante missionário nos últimos 300 anos da história da cristandade. Um ícone, uma lenda na história das missões. Em uma de suas viagens, quando saiu de casa, subiu o Congo e o Zambeze e voltou para casa 7 anos depois. Falou para a esposa que ia comprar pão na padaria do seu Joaquim. Passou 7 anos para voltar. Naquela viagem plantou 200 igrejas. Um homem só. Quando ele morreu, qual era o desafio? Era da London Mission Society saber quem vai substituí-lo, porque ninguém queria. O desafio era tão grande, quem ia substituir David Livingstone? Diante de tantas igrejas, do ministério tão volumoso que ele implantou. Mas quando ele morreu, em março de 1873, ele marcou tanto a história, que a rainha Vitória declarou 15 dias de luto em todo o Império Britânico. Ele foi o único cidadão civil a ser sepultado junto aos reis da Inglaterra, na abadia de Westminster. E sabe o que está escrito? Lá não tem Jesus chorou, o Senhor me deu, o Senhor me levou, bendito seja o nome do Senhor. Esses versículos que são tão comuns e convencionais em epitáfio de cristãos, não tem isso. Não tem nenhum versículo. Tem essas palavras em inglês. Dr. David Livingstone, 7 de março de 1873. Seu coração jaz em Chitambo, terra dos Zulus. Seu corpo aqui na Inglaterra, mas a sua influência continua. A sua influência continua. David Livingstone tinha um foco: cumprir o chamado missionário que Deus lhe deu. Você tem um foco. Se Deus te chamou para ser um presbítero, seja o melhor presbítero que for. Se Deus te convocação para ser um presbítero, seja o melhor presbítero. Se o seu telós é ser um diácono, seja o melhor diácono. Também para o pastor, tente se esforçar em envidar esforços para ser um excelente pastor. Se Deus te chamou para ser um empresário, trabalhar numa empresa, enfermeira, médico, professor, seja o que for, tente ser o melhor, porque Deus é glorificado nisso. Paulo, portanto, era um pastor forjado para vencer as vicissitudes e processos da história. Paulo era um pastor que possuía tenacidade de propósitos, possuía foco. Eu tenho um ministério, a minha vida não é preciosa. Precioso é o ministério que eu tenho para realizar. Terceira grande lição de Paulo:
nós vemos no versículo 28, é que Paulo entende que a igreja foi comprada por um alto preço. Paulo entende que a igreja de Éfeso não lhe pertence, o ministério não é dele, o rebanho não é dele, a obra não é dele, e a igreja tem que ter consciência de que ela foi comprada por um alto preço. Ele chama a atenção dos presbíteros, para que entendam isso. Vocês cuidem do rebanho, levantar-se-ão lobos vorazes que não protegerão o rebanho. O rebanho pode ficar vulnerável, diz Paulo, e vocês têm a incumbência de Deus de pastorear o rebanho de Deus. Vejam comigo o versículo 28. Terceira virtude é que Paulo, como pastor, compreende que a igreja de Deus, que a igreja que ele pastoreia, foi comprada por um alto preço. Atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu episcopos, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Às vezes eu fico a imaginar os momentos do sagrado, aqui na igreja, nós cantamos, nós dizemos, sei que foi pago um alto preço, cantamos louvores assim, são momentos de congraçamento, tão bons, tão gostosos, tão prazerosos. Mas será que eu entendo e você entende mesmo o preço que foi pago? Você entende o alto preço? Paulo fala da igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Por isso era importante para a igreja entender isso. O preço da igreja. Paulo está falando para os presbíteros de Éfeso. Por isso vamos ler o que Paulo diz na própria carta aos Efésios. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versos 13 e 14. Estou quase findando a mensagem que Deus me deu. Tá bom? Just be patient. Seja um pouco paciente. Então, Efésios capítulo 2, versículos 12 até o 14. Efésios 2, 12 a 14. Vamos ler juntos? Ok? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu, versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Vocês que estavam distantes de Deus, vocês de Éfeso, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Pastorear a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. A catedral não é um fim em si mesmo. Vocês têm um belo templo, talvez o mais belo templo da IPB no Brasil. Talvez não, eu creio, viajo muito. Esse mês mesmo já vou pregar em 2 cidades. Tenho que pregar em Campo Grande, pregar em Cuiabá, dia 25 e 26 desse mês. Viajo bastante, expondo a palavra de Deus. Não conheço outro templo mais belo do que esse da catedral. Temos uma bela igreja, temos uma bela comunidade, mas a igreja nunca foi um fim em si mesma. Um dia que a igreja pensar que ela é um fim em si mesma, ela se perdeu completamente na sua história. Só Deus é um fim em si mesmo. Só Deus a si mesmo se basta. Só Deus é um ser não contingente. A igreja tem que entender que o fim dela, a razão precípua da sua existência, é glorificar a Deus. É entender que ela foi comprada por um alto preço. Custou um alto preço o seu resgate. O sangue do Cordeiro. Vamos orar? Vamos conversar com Deus. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, aprendemos 3 lições muito distintas do texto sagrado sobre o ministério apostólico de Paulo. Paulo, como pastor,
fala para os presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso, que o conheciam tão bem, que foram suas ovelhas por alguns anos. Paulo faz alusão de que o seu ministério foi pontuado por lágrimas e provações. Ele se apresenta como um homem de Deus forjado para ser um superador de crises, de procelas e vicissitudes. Paulo também se apresenta, Senhor, como um homem de Deus que compreende a razão teleológica da sua vida, que é cumprir o ministério que Deus lhe deu. Sua vida não é preciosa, e sim o ministério que Deus lhe deu. Paulo também compreende que a igreja de Éfeso foi comprada por um alto preço. E pede que os presbíteros da igreja entendam isso, o alto preço da igreja, o resgate da igreja pelo sangue de Jesus. Dá-nos, Senhor, a mesma visão paulina, que a Tua palavra habita no nosso coração, que o Teu Espírito Santo fale a esta igreja e abençoe esta igreja. Esteja com esta igreja que não é dela mesma, que não é um fim em si mesma, mas esta igreja pertence a Ti. E rogamos que o Supremo Pastor, o Sumo Pastor de nossas almas, cuide desta igreja, para a glória do Senhor, para a glória dEle. Amém, Jesus. O Senhor muito vos abençoe.